Boa tarde, Felipe. Eu acho, em primeiro lugar, muito alvissareiro que o brasileiro, muita gente, pouca gente, não importa, o brasileiro se anime a ir às ruas para cobrar um posicionamento mais coerente de ministros do Supremo. No caso, hoje, a manifestação se direciona mais ao Gilmar Mendes, mas eu entendo que o Gilmar Mendes personifica essa ala que no Supremo Tribunal Federal tem agido numa direção que não satisfaz ao interesse público. A gente tem que levar em conta que o ministro do Supremo Tribunal Federal não é nada além de um servidor público, como outro qualquer. É pago, tem o seu salário pago, todas as suas mordomias, as suas facilidades financiadas pelo contribuinte brasileiro e, portanto, deve explicações a esse contribuinte. Eu acho que o Gilmar Mendes, até lamento que seja assim, porque imagino que outros ministros mereceriam também uma atenção das ruas, mas acho que o Gilmar Mendes ele personifica essa reação ao Gilmar, ela personifica uma reação maior da sociedade, porque há um grupo ali no Supremo que pensa como Gilmar e que não acho que faça muito sentido você concentrar a reação sobre o Gilmar Mendes. Está havendo, nesse momento, um movimento no Supremo Tribunal Federal para tentar qualificar esses ataques, assim são qualificados pelos ministros do Supremo, essas reações, ora das ruas, ora da mídia, ora das redes sociais. O ministro do Supremo não está acostumado no Brasil a ser submetido a críticas e eles agora, esses que estão sendo criticados, têm uma tendência de atribuir a crítica ao Supremo, seria um ataque à Suprema Corte e não ao ministro. Eu acho que isso é uma inversão completa de valores, porque não se está atacando a instituição do Supremo Tribunal Federal. O que se está criticando é o comportamento de determinados ministros. Houve ontem em São Paulo uma festa, curioso até que tenha ocorrido em São Paulo, mas houve uma festa de aniversário do ministro Dias Toffoli. Ele escolheu São Paulo para comemorar esse aniversário. Eu falava com uma pessoa que esteve nesse aniversário e ele dizia que nas rodas de conversa falava-se dessa manifestação, falava-se das reações de colunistas, de jornalistas, às últimas decisões do Supremo e tentavam qualificar estas críticas como se fossem críticas ao Supremo Tribunal Federal. Essa pessoa com quem eu conversei é uma pessoa que acompanha a linha do Toffoli lá no Supremo. Ele, inclusive, usou uma palavra que me pareceu uma palavra bastante forte, diz que há hoje uma orquestração contra o Supremo Tribunal Federal. Essa orquestração viria do Ministério Público, viria das redes sociais, que eles dizem que tem muito robô ali atuando contra o Supremo, e dos próprios jornalistas. A conversão do Supremo em alvo, eu acho que é uma coisa inadequada, porque, na verdade, como disse, quem está sendo criticado são os ministros. O próprio Dias Toffoli, ele tomou recentemente 3 decisões monocráticas, individuais, que são decisões muito lamentáveis e que colocam o Dias Toffoli, e não o Supremo, na alça de mira. Numa dessas decisões, o ministro simplesmente abriu um inquérito secreto para apurar supostas, hipotéticas agressões ao Supremo e ameaças aos ministros e familiares do Supremo. E esse inquérito foi aberto à revelia do Ministério Público, com um relator escolhido a dedo, que foi o Alexandre de Moraes, sem prazo para terminar, sem um alvo específico, investigando gente que não tem foro privilegiado, portanto não seria gente passível de investigação pelo Supremo Tribunal Federal. Está lá aberto ainda esse inquérito. Noutra decisão, o Dias Toffoli congelou investigações contra o Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, e suspendeu processos no país inteiro, processos municiados com dados fornecidos pelo COAF. E num terceiro despacho individual, novamente, decisão monocrática, o Toffoli ordenou ao Banco Central que enviasse para ele, no Supremo, dados sigilosos, os dados que ele só nega aos procuradores e aos promotores,
ele mandou que fosse para ele lá os dados do COAF, da Receita Federal, dos últimos 3 anos. Quer dizer, são decisões esdrúxulas, com as quais não é possível concordar, então não dá para dizer que é uma reação contra o Supremo. Não, é uma reação contra esses ministros que estão destoando daquilo que seria razoável e eles devem sim explicações. Acho então que é alvissareiro que ocorram manifestações como essa de hoje. Espero que elas se repitam e que se avolumem. É preciso que a manifestação seja mais densa do que essa de hoje.